Olá, pessoal. Salve, salve. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar aqui com a série Matemática do Ensino Fundamental para Concursos. E nesta aula 8, nós vamos falar de potenciação. Então, nós vamos iniciar aqui com a definição de potência, que é o seguinte. Nós vamos considerar aqui dois números, tá? A e B, números reais quaisquer. Esses números eles podem ser inteiros, negativos, inteiros positivos, pode ser o, o zero, pode ser o número não inteiro, ou seja, um número real qualquer, pode ser uma fração, qualquer número real, beleza? E M e N são números inteiros. O M e o N aqui serão expoentes, tá? E o A e o B é que serão números da base que a gente chama, beleza? Então, vamos considerar o A e B números reais e o M e o N números inteiros. Então, as seguintes propriedades de potenciação são válidas. A primeira propriedade, na realidade, é a definição de potenciação, tá? De potência. Um número A elevado a um expoente inteiro e positivo n é igual ao número A multiplicado por ele mesmo n vezes. O que ele está dizendo aqui? Exatamente isso daqui, ó. Que o número A elevado a n, isso daqui é a mesma coisa que o A multiplicado por A, por ele mesmo, ó, n vezes. Ou seja, pessoal, isso daqui, ó, isso daqui tem n vezes o A, certo? N vezes o A. Só para a gente não ficar perdido aqui, né? Essa potência aqui, né? A elevado a n, o A é o que a gente chama de base, certo? E o n é o expoente. Beleza? Então, o A é a base e o n é o expoente. Bem, como exemplos, vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que é 2 elevado à terceira? O 2 elevado à terceira é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Né? Certo? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E isso daqui dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? O 3 elevado ao quadrado, né? O que é isso? É o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, 3 vezes 3, 9. O que é o 2 elevado a 5, por exemplo? É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Beleza? Tá? Então, é assim que funciona a potência. Por exemplo, o que é 4 elevado à terceira? É o 4 multiplicado por ele mesmo. É sempre a base multiplicada por ela mesma. A quantidade de vezes em que está indicada no expoente. Então, é o 4 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Então, é assim que funciona a potenciação. Essa é a primeira propriedade, essa é a definição de potenciação.
Agora, a segunda propriedade é conhecida aí também de muita gente, né? Na multiplicação de potência com a mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. O que significa isso? Quando você tem aqui ó, a mesma base, a elevado a n vezes a elevado a m. O que a gente faz então? Conserva a base e a gente soma os expoentes. Fica a elevado a m mais n. N mais m. Ou m mais n, tanto faz. Certo? Isso daqui, né, se você for utilizar a propriedade aqui com um exemplo, né, poderia ver aqui o seguinte, ó. O que é 2 elevado a terceira vezes 2 elevado a quarta, por exemplo. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 4, ou seja, é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Tá? Então, 2, se você fizer separadamente aqui, ou se você fizer 2 elevado a 7, vai dar o mesmo resultado. Quer ver só para conferir? Né? O que é o 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta? Vou fazer separadamente, olha só, para você ver. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2, certo? Esse é o 2 elevado à terceira. Aí, vezes... E quem que é o 2 elevado à quarta? É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui, ó, o 2 elevado à terceira dá 8, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, é a mesma coisa que 8 vezes. E aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. É a mesma coisa que 8 vezes 16. E olha só, o que é 8 vezes 16? 8 vezes 10, 80. 8 vezes 6, 48. 48 mais 80 dá 128. E se você pegar o 2 elevado à sétima, isso vai dar a mesma coisa que esse valor. Observe que aqui eu calculei o 2 elevado à terceira separado, e depois eu calculei o 2 elevado à quarta, está aqui, ó, 2 elevado à terceira deu 8. E o 2 elevado à quarta deu 16. Aí eu juntei, aí multipliquei o 8 com 16. Agora eu vou fazer direto aqui. O que é o 2 elevado à sétima? Né? É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Temos 5 vezes. Vezes 2, 6 vezes 2, 7 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Certo? Então, tanto faz, né, você usar a propriedade, juntar os expoentes, né, somando e fizer tudo de uma vez, ou se você fizer as partes separadas aqui. Tá? A mesma propriedade da multiplicação vale para a divisão, só que tem um porém. Né? Olha como que é a propriedade da divisão. Na divisão de potência com a mesma base, conservamos a base e fazemos o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, quando a gente tem divisão aqui, ó, a elevado a n sobre a elevado a m, o que a gente faz? Conservamos a base e pegamos o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Ah, essa é a propriedade. Por exemplo, quando a gente tem aqui 2, vou colocar uma diferente de 2, 3 elevado à sétima dividido por
3 elevado à quarta. Quarta não. Quinta. Isso é o que, pessoal? Isso é, conserva a base, pega o expoente do numerador, subtrai o expoente do denominador. Isso daqui, então, é 3 elevado ao quadrado, né? 7 menos 5, 2. Que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. Beleza? Essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade. Um mesmo expoente pode ser distribuído para bases que estão multiplicando. Agora é um mesmo expoente. Digamos, você tem aqui, ó, uma base A vezes uma base B. Tudo isso elevado a um expoente n, ó, tá vendo? E aqui é multiplicação. Tem que ser multiplicação. Então, isso daqui é a mesma coisa que o A elevado a n vezes o B elevado a n. Ou seja, eu posso distribuir o expoente aqui para o A e para o B. Vamos ver um exemplo? Digamos que eu tenho isso daqui, né? 2 vezes 3 elevado ao quadrado, por exemplo. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. E se você observar aqui, né, 2 elevado ao quadrado é 4. E 3 elevado ao quadrado é 9. Certo? E 4 vezes 9 é 36. E se você fizesse isso aqui dentro, né? Você pode fazer isso daqui assim, não? 2 vezes 3, 6, pode, né? Elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36, tá vendo? Então, a propriedade vale, né? Vale você distribuir aqui o expoente quando você tem duas bases multiplicando. Essa mesma propriedade vale para divisão também, não? Um mesmo expoente pode ser distribuído para bases que estão dividindo. Portanto, para B diferente de zero, só que o B tem que ser diferente de zero, né? Temos isso aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, o A sobre B, e aqui o mesmo expoente n, esse expoente aqui, desde que o B seja diferente de zero, tá certo? Esse n ele pode vir aqui para o numerador e pode vir aqui para o denominador. Um exemplo aqui. Vamos pegar aqui 2, ou melhor, vou fazer assim, ó. 4 sobre 2 dividido... 4 dividido por 2, né? Melhor dizendo, elevado a 3. Certo? Isso daqui, se a gente utilizar a propriedade, ficaria como? 4 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. E quem que é o 4 elevado a 3? É 4 vezes 4 vezes 4, não? 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. E aqui o 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Esse numerador aqui dá 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. E aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 64 dividido por 8, isso dá 8. Agora vamos fazer resolvendo dentro do parênteses, para você ver que vai dar a mesma coisa. Quer ver? Ó?
4 dividido por 2 elevado a 3. Resolvendo dentro do parênteses. Ó. Quem que é 4 dividido por 2? Dá 2. 2 elevado à terceira, o que é? É 2 vezes 2 vezes 2. E isso dá 8. 8, 8. Então, dependendo da situação, né, você pode fazer isso. Você pode utilizar tanto a propriedade da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Né? Você pode usar da forma que for mais adequado aí. A propriedade 6. Para resolver uma potência de potência, basta multiplicar os expoentes. O que ele está dizendo? É isso aqui, ó. 1A elevado a N. E aqui tem um outro expoente M. Esses expoentes aqui, pessoal, eles estão na mesma linha, tá certo? É um expoente de uma potência, de um expoente, tá? De uma potência. Então, isso daqui, ó, basta você pegar o A e multiplicar aqui os expoentes, ó. Certo? Basta fazer isso. Vamos pegar um número aqui. 2 elevado a 3 elevado a 2. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Né? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se efetuarmos essa multiplicação aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Poderíamos fazer só resolver primeiro dentro do parênteses, né? Quer ver? 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Olha só. O que é 2 elevado à terceira, né? Dentro do parênteses? É 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E aí fica 8 ao quadrado. Só que 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. Então, dá no mesmo. Beleza? Propriedade, a sétima propriedade. Todo número inteiro diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Portanto, para A diferente de zero, nós temos, então, todo número elevado a zero, desde que esse número não seja zero, tá certo? Isso é igual a 1. Isso daqui, claro, se o A for diferente de zero. Tá? Se o A for diferente de zero. Olha como que a gente verifica isso. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. A gente sabe que 1 é a mesma coisa que 5 dividido por 5. O número dividido por ele mesmo é 1, não é isso? Tá? Só que esse 5, esse 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, né? E aqui também é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Se a gente utilizar a propriedade de divisão de potência com a mesma base, o que a gente faz? Conserva a base, que é 5, pega o expoente do numerador menos o expoente do denominador, não é isso? 1 menos 1. E isso daqui, olha, você pode observar que fica 5, 1 menos 1 é 0. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é uma justificativa, né? Eu peguei um exemplo para justificar essa propriedade. Ó. Todo número elevado a 0, desde que esse número não seja 0. Tá vendo? O 5 não é 0. Então, 5 elevado a 0 dá 1. Beleza?
Propriedade número 8. Para um expoente negativo ficar positivo, basta utilizar o seu inverso. Como assim, né? Se a gente tiver aqui, ó, a elevado a menos n, isso é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n positivo, certo? Ou seja, quando a gente tem isso daqui, ó, 2 elevado a menos 1, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, que é a mesma coisa que meio, né? Opa. Que é a mesma coisa aqui que 1 meio. Beleza? Nona propriedade. Para um expoente negativo no denominador ficar positivo, basta utilizar o seu inverso, que ele passa para o numerador e fica positivo. Ou seja, quando a gente tem isso daqui, ó, digamos que eu tenho um número assim, ó, 1 sobre a elevado a menos n. Isso daqui é a mesma coisa que a elevado a n positivo. Pode observar que aqui, olha, é uma situação é inversa da outra aqui. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenho isso daqui, ó. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 positivo, ou seja, joga para o numerador positivo. E isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vamos resolver essa questão aqui de concurso, que ela é sobre potenciação. Olha só aqui. Considere x igual a 4 elevado a 12 vezes 8 elevado a menos 2 vezes 16 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 64. Temos que a quarta parte de x é igual a... Olha só, pessoal, a quarta parte, o x é isso aqui, né? Vou pegar essa expressão aqui. Eu vou até colocar assim, ó, a quarta parte do valor de x. Então, é a quarta parte vezes o x aqui. Ó, quem que é o x? O x aqui é 4 elevado a 12 vezes 8 elevado a menos 2 vezes 16 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 64. Pessoal, observe o seguinte. O 4 tem como deixar ele na potência 2, na base 2. Então, eu vou fazer isso. O 8 também, o 16 idem e o 64. Olha só, o 4, pessoal, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tá? Então, no lugar do 4, eu vou substituir o 2 ao quadrado. O 8 é a mesma coisa que o 2 ao cubo. Então, eu vou fazer isso. O 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E o 64 é a mesma coisa que 2. Como que você sabe, né? É só você fatorar. Quer ver? Ó, vamos fatorar o 64 aqui como exemplo. É só você fatorar. Considerando lá os números primos e tal. Dá por 2 e dá
32, dá por 2. Como eu quero deixar na base 2, né, eu posso, vai ser sempre por 2 aqui, né? Se for possível. Ó, dá 16, o 16 dá por 2 e dá 8. O 8 dá por 2 e dá 4. O 4 dá por 2 e dá 2. O 2 dá por 2 e dá 1. Você pode observar que aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 6. É o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, aqui olha, é 2 elevado a 6. Se você fizer a mesma coisa com o 16, tá? Você pode até pegar do 16 para baixo aqui. Ó, o 16 para baixo. Ó. Se você pegar do 16 para baixo, tem 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Você pegar do 8 para baixo, ó, o 8 tem 1, 2, 3, né? 2 elevado a 3. Você pegar do 4 para baixo, o 4 tem 1, 2, né? 2 elevado a 2. Beleza? Mas é só fatorar, certo? Você fatora o número e você chega a esse resultado. Então vamos lá. Olha só. Como isso daqui é uma multiplicação de frações, eu já vou emendar essas duas frações aqui, certo? Vou emendar essas duas frações aqui. Então aqui eu tenho 1 vezes. Quem que é o 4? O 4 é 2 elevado ao quadrado, certo? Então, no lugar do 4 aqui, eu vou colocar 2 elevado ao quadrado. Dois elevado ao quadrado. Vou colocar um parêntese aqui, ó, porque, na verdade, isso daqui é o 4, que está dentro do parêntese aqui é o 4. E eu tenho 12 aqui fora, certo? Eu tenho 12. Vezes, quem que é o 8? O 8 é o 2 elevado à terceira. Então, aqui, olha, 2 elevado à terceira. Vou colocar aqui um parênteses para dizer que isso daqui é o 8. Ó. E fora aqui eu tenho menos 2. Ó. Vezes o 16. Quem que é o 16? É 2 elevado à quarta. Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado à quarta. Esse é o 16. Então, vou colocar um parênteses aqui para cercar o 16. E fora eu tenho menos 3. É isso. Ó. E quem que é o 64? É 2 elevado a 6. Ó. Opa, ainda tem o 4 aqui, né? Quem que é o 4, pessoal? 2 ao quadrado. Então, aqui, ó, o 4 aqui. 2, eu vou colocar mais para cá. 2 ao quadrado. Vezes o 64. Mas quem que é o 64? 2 elevado a 6. Beleza, aqui agora, pessoal, olha só. Esse 1 aqui, esse 1 eu posso até 1 vezes qualquer coisa, eu posso eliminar esse 1, né? Mas se eu quisesse colocar 2 elevado a 0 também eu poderia, né? Tanto faz. Isso aqui, pessoal, olha, potência de potência. O que a gente faz? A gente só multiplica aqui, não é isso? A gente só multiplica aqui, tá? A gente só multiplica. Eu vou até deixar esse 1 aqui, né? Que não vai interferir em nada. Então, aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 24. 2 vezes 12, 24. E aqui, 3 vezes menos 2, 6. Então, é 2 elevado a menos 6. Vezes... E esse daqui é 4 vezes 3, 12 menos 12. 2 elevado a menos 12. Beleza? E aqui no denominador, multiplicação de potência com a mesma base. Tá? Multiplicação de potência com a mesma base. Isso dá 2 elevado a 2 mais 6. Vou colocar direto? Vou colocar direto aqui. Ó. 2 mais 6, 8. Conserva a base e somos expoentes. Não é isso, pessoal? Conserva a base e somos expoentes. 8. Esse resultado aqui dá o seguinte, né? 1 vezes. Multiplicação de potência com a mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. 24
mais menos 6, mais menos 12. Então, aqui dá 24 menos 18, tá vendo? Menos 6 com menos 12 dá menos 18. 24 menos 18, então isso dá 6. Certo, pessoal? 6. E aqui no denominador ficou 2 elevado a 8. Pessoal, 1 vezes 2 elevado a 6 dá 2 elevado a 6. E aqui 2 elevado a 8. Propriedade de divisão. O que a gente faz? Com a mesma base, né? Conserva a base, pega o expoente do numerador, menos o expoente do denominador. Isso daqui dá 2 elevado a 6 menos 8, menos 2. 2 elevado a menos 2. Isso é o que nós temos aqui na alternativa D de Dinamarca. Beleza? Então, pessoal, então esse foi o vídeo aí sobre potenciação. Qualquer dúvida aí, pessoal, deixe nos comentários aí, tá? Qual foi a sua dúvida, que eu respondo vocês aí. Pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Ative o sininho para receber as notificações aí, né, dos próximos vídeos. E bons estudos a todos aí, até o próximo vídeo.